Gente, o ano do Cruzeiro não foi legal, né? Uma equipe aí não tão boa, uma equipe limitada, não conseguiu o principal objetivo. E aí a gente vai naquela retrospectiva. Agora o torcedor do Cruzeiro, que tá louco para esquecer e pensar no ano novo, vai ver agora a retrospectiva, se liga. Foi mais um ano de decepções e de mudanças profundas no Cruzeiro. A Série B da temporada passada terminou de forma melancólica, uma modesta 11ª colocação. Para o lugar de Felipão, chegou Felipe Conceição. No Campeonato Mineiro, a Raposa parou no América, na semifinal. Frustração também na Copa do Brasil. A eliminação para Juazeirense na terceira fase culminou com a demissão de Conceição. Tem que pedir a desculpa para a torcida do Cruzeiro, sem dúvida nenhuma, porque é inadmissível, né, que o Cruzeiro seja eliminado nessa fase ainda da Copa do Brasil. O acesso para a Série A era o grande objetivo da temporada. Mesmo com muitas críticas da torcida, a diretoria apostou em Moser, mas com apenas 33% de aproveitamento no cargo, ele foi mais um técnico que deixou o clube. O Cruzeiro chegou a ficar 9 jogos sem saber o que é vitória. A diretoria voltou a apostar em um comandante experiente. Vanderlei Luxemburgo chegou para tirar a Raposa da zona de rebaixamento e colocar o clube em condições para brigar na parte superior da tabela. O começo do trabalho foi animador, mas com excesso de empates, o time não conseguia ficar nem mesmo entre os 10 primeiros colocados. Para piorar, fora de campo, os jogadores chegaram a divulgar uma carta em outubro para cobrar os salários atrasados. De acordo com a publicação, ficou intolerável e injustificável a forma como os atletas e os funcionários estão sendo geridos. A resposta dos jogadores foi cruzar os braços e eles não se reapresentaram para o treino desta tarde. Com uma dívida de cerca de R$1 bilhão, o Cruzeiro fechava a temporada perdido dentro e fora de campo. A Série B terminou novamente de forma melancólica, no modesto 14º lugar. Uma sucessão de erros que irritou a torcida mais uma vez. Só que errar, a gente não erra só aqui, a gente erra na criação do filho, erra no relacionamento, erra numa amizade, isso vai acontecer a vida inteira. O importante é isso, é a gente tentar entender onde foi esse erro e corrigi-lo. A alternativa foi transformar o Cruzeiro em clube empresa, um novo CNPJ, como Sociedade Anônima do Futebol. No dia 18 de dezembro, a grande mudança e a expectativa de um novo respiro. Ronaldo Fenômeno comprou 90% das ações da SAF por R$400 milhões. De histórico para mim, de histórico para o futebol brasileiro, para o Cruzeiro. Eu que tenho uma história com o Cruzeiro incrível, volto a casa com um desafio enorme, muito trabalho pela frente. E com Ronaldo Fenômeno veio imediatamente um choque de gestão, com tentativa de corte de 2/3 da folha salarial do clube. Mudanças já aconteceram em vários departamentos, como na comissão técnica, com a demissão de Vanderlei Luxemburgo. A torcida sonha com dias melhores em 2022, com o clube entrando novamente nos trilhos. É o que o torcedor cruzeirense quer para 2022, vamos combinar? Já que a gente é mineiro, né? Vamos falar de Minas, é trem. Trem tem que entrar no trilho. O trem azul, o Gomide, esse trem azul, o que dá para tirar de positivo nesse 2021 do Cruzeiro, Gomide? Já que você está de azul, belíssima camisa junina em dezembro. Bonita, hein? Bonita camisa. O que você acha que dá para aproveitar do Cruzeiro? Positivo. Não fala nada. Fala assim, nada. Difícil, hein, É difícil, nada. por isso que eu perguntei. Fácil seria negativo. Talvez a pergunta mais difícil da semana. Eu acho que nada. Nada? Nada. Sim, alguns jogadores que talvez reapareceram, tiveram, enfim, uma oportunidade, né? Eu acho que eu vou falar Nonoca, né? Se bem que agora é Lucas Ventura. Né? Bem lembrado. Eu acho que apareceu bem, pode ser um jogador que se coloque aí como que possa ser vendido aí. Adriano, será que estaria também junto? Eu acho que ele terminou um ano melhor do que o Adriano, sinceramente. Eu acho que terminou. Não que o Adriano não tenha potencial, enfim, mas muito pouco, né? Você falou sobre elenco limitado, né? A gente debateu isso muito aqui ao longo da temporada. O Cruzeiro tinha um elenco mais do que suficiente para subir para a Série A. Também acho. Mas os problemas internos impossibilitaram que isso fosse alcançado, né? Atrasos salariais, muitas mudanças de técnicos,
E aí a gente pode buscar entender, né, ou argumentar do porquê das demissões, do porquê das escolhas, e algo até, o CJ, assim, eu não estou comparando, né, o currículo de ambos, mas, por exemplo, e não estou dizendo aqui também que será algo que não dará certo, até porque a gente tem pouco subsídio para falar. Mas, por exemplo, o Cruzeiro iniciou esse ano com o Felipe Conceição e o André Mazzuco. O Felipe Conceição é um técnico que havia feito um ótimo trabalho no América. Ele fez uma campanha muito boa de recuperação com o Guarani na temporada passado. É o que ele disse hoje. Quase retrasada, né? E aí veio para o Cruzeiro. Mas é um técnico que ainda não tem um certo nome, como tem o Luxemburgo, que fechou a temporada como técnico do Cruzeiro. Aí os dois saíram, entrou a dupla Pastana e Moser, né? Aí o Pastana ele foi muito criticado. Em alguns pontos eu até concordo com as críticas, em outros eu vejo por um lado diferente. Mas o Cruzeiro agora ele foi comprado pelo Ronaldo, que foi um exímio jogador e que tem um clube lá na Espanha. Só que, por hora, os nomes que o Cruzeiro cogita ou cogitou para diretores de futebol, eles são nomes que talvez não tenham uma carreira sólida como dirigentes, assim como não tinha o Pastana. E eles são bem menos criticados, né? A rejeição é bem menor. E aí a gente pode procurar entender o porquê. Por que que acho que é o Pedro Martins, né, que é dirigente da Federação Paulista. Ele trabalha numa instituição, ele pode ser o novo diretor, ou o homem forte do futebol, a pessoa de confiança do Ronaldo. Por que que ele é menos criticado do que quando o outro foi contratado lá atrás, né? Então acho que a questão é o ambiente, CJ. Eu acho que eles estarão num ambiente mais propício para alcançar os objetivos. E aí podem desempenhar um trabalho menor. Agora, Mazzuco, Pastana, eles trabalharam numa condição ruim, né? Muito atraso salarial, sem dinheiro, muita turbulência. E aí isso impacta no trabalho do diretor, né? Ele só fica apagando incêndio, né? E isso dificulta. Mas foram muitos erros, senhor, muitos erros. Eu acho que com uma gestão mais profissional, a tendência é que essas pessoas elas tenham mais poder de decisão e consigam ser mais assertivas, porque terá menos política envolvida. Mas se nós formos comparar um profissional com o outro, talvez eles estejam em pé de igualdade, né? São ainda profissionais buscando uma projeção maior dentro do futebol. Mas vamos aguardar o que acontecerá na virada em termos de técnico, né? Se os jogadores contratados virão, né? O segundo agora não virá, que é o Pará, né? O lateral direito, mas difícil aproveitar alguma coisa de 2000. Tem uma coisa que dá para aproveitar, né? O quê? Ver o que errou e não repetir de novo. Mas assim, essa é uma fala muito legal e interessante sua, mas que poderia servir também na virada de 21 para 20, por exemplo. De 20 para 21. De 20 para 21. Mas aí não. É que de 20 para 21 não houve essa mudança estrutural no clube, né? Sim, não. É uma mudança bem diferente. Cabida, alguma coisa positiva tirou para esse ano? Essa é a primeira colocação. E a segunda, em cima do que o Gomide comentou, que é muito interessante. Ele disse que o elenco era suficiente, eu também acho que era suficiente para o acesso. Só que esses problemas internos, os problemas de atrasos salariais, as confusões, patrocinador, apoiador, indo para o microfone, falando que não ia salgar a carne podre, a greve de jogador, isso atrapalhou muito. Essa nova administração te dá uma esperança de que mesmo com uma folha reduzida, mesmo que um investimento menor, o que assusta o torcedor. Estou vendo muita gente, meu Deus, nossa senhora, nós vamos passar aperto de novo, mas tem torcida em campo, tem salário em dia, pelo menos é o que a gente espera. Você acha que esse novo momento, ou essa nova gestão, mesmo com um investimento menor, pode dar o acesso? Duas perguntas. Primeiro, hein? Nada. Nada de 2021. Tem que pegar 2021 e jogar no lixo. Cara, vocês pegar são muito negativos. Nem pegar a SAF, 2020 nem a e jogar SAF. no lixo. Você não consegue nem tirar e falar assim, olha, SAF para o Cruzeiro é positivo. Mas a SAF, ela entra de fato em vigor agora. Então, mas nós estamos indo em 2021, hoje é 31 de dezembro, pô. Eu não ouvi o Ronaldo falando ainda em entrevista coletiva do então ele Cruzeiro. só vai falar, só vale. Pô.
Só vale pra mim 2022. Entendi. 2021 não serve pra nada. Pega e joga no lixo. Entendi. Uma porcaria. Em todos os aspectos, tá? Em todos os Pior que aspectos. 2020? Foi pior que 2020. Eu acho também. Inclusive, o time de 2020 é melhor que o time de 2021. Vocês estão falando aí de elenco, que dava, que não dava. Gente, o Cruzeiro tinha um time que não sabia fazer gol. Será que é só a falta de salário explica o Matheus Barbosa ter sido o artilheiro do time na temporada? Não, série de fatores. Não. Qualidade técnica também pega. Qualidade técnica, organização de time, Pega, mudança de treinador, pega. ideia de jogo, salário atrasado, muita coisa. O time de 2020 não tinha, perdão, 2021 não tinha atacante. Com todo respeito que eu tenho ao Thiago, é um cara que pode evoluir muito ainda. Mas o Marcelo Moreno, na minha avaliação, eu acho que ele estava mais preocupado com a seleção do que com o Cruzeiro. Sabe, então assim, era um time fraco. Era um time fraco. Se era mais que suficiente ou não, aí eu vou ficar um pouco na dúvida para concordar com vocês dois. Você não acha que se tivesse salário em dia, tranquilidade, esse time era capaz, não? Talvez. Mas eu não tenho certeza. Ah, não, mas certeza não tem. A gente tá aqui no achômetro o mesmo. Curitiba você tinha certeza, tá? Mas o Náutico começou o campeonato maravilhosamente Mas perdeu bem. os dois principais jogadores. Então, mas isso acontece, pode acontecer. Essa questão do planejamento, e aí já vai aqui um recado pro Ronaldo. Ronaldo, se você compra um clube e não mantém salário em dia, você está fazendo errado. Você está fazendo errado. Né? Então, o salário em dia, CJ, para mim, é obrigação com SAF e sem SAF. Com SAF mais ainda. Com SAF mais ainda. Porque você está fazendo um aporte ali. Pô, você compra uma empresa, você compra uma loja de pneus, mas você não vai pagar o salário do borracheiro, pô? Não tem como. Por isso que estão reduzindo, por isso que estão negociando com esses que Aí tem chegaram. outro ponto que eu queria colocar aqui para você. A folha salarial do Cruzeiro não será menor do que 2021. Será mais ou menos igual. O que estava acontecendo de 2021 para 2022 é que eles estavam aumentando esse custo de maneira considerável. Estava saindo ali de 2 milhões e pouquinho para chegar, sei lá, em 4 milhões e meio. Né? Então vai ser mais ou menos na mesma proporção. Mas sabe qual é o grande problema do Cruzeiro? O Cruzeiro tem um passivo trabalhista muito alto. Então acaba que a gente fica pensando assim, poxa, mas a folha salarial deste elenco do Cruzeiro qual que é? Vamos estar aí 2. Que foi mais ou menos o que a gente já sabia. Ainda não dá para cravar. Você não sabe o treinador, não sabe quais jogadores ficarão. O que a gente vai ver na próxima temporada é uma situação que vai ser mais ou menos igual. Mais ou menos igual. O que estava me preocupando, de fato, era que o Cruzeiro estava aumentando esses valores. Muito, muito. Saindo de 2 e pouquinho para quase 4,5. Aí não dá. Aí realmente não dá. Não dá.